Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Que a gente comece então o nosso encontro nos encontrando conosco mesmos na oração. É assim que a gente se faz um entre nós, em nós e com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, amor. Venha a nós o vosso reino, o vosso mandamento de amor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, florescendo a sua alegria, o seu poder, a sua justiça, assim na terra como no céu. O pão nosso, essa fé que nos fortalece a alma, nos dai tanto quanto o pão que nos fortalece o corpo, hoje e todos os dias. Perdoa, Pai, os nossos enganos, nossos erros, assim como nós perdoamos os enganos e os erros que são cometidos contra nós, porque só vibrando no perdão nos habilitaremos ao perdão. Não nos deixes, Pai, cairmos na tentação do orgulho, da arrogância, da vaidade, do homem velho que teima em preponderar em nossas vidas, mas livra-nos de todo o mal que é consequência desse orgulho, que assim seja, graças a Deus. Muito bom estarmos aqui porque o mundo nos desafia, não só hoje numa tarde, noite com fria e chuvosa, mas nesses tempos de transição planetária estamos sendo todos muito desafiados. E nessa situação crítica que nós somos chamados a viver, difícil para todos sem exceção, ainda que para cada um seja a dificuldade de um jeito, nós precisamos nos inspirar com a melhor atitude, porque é da melhor atitude que vai fluir o maior aproveitamento dessa situação. O remédio está colocado para todos, mas o aproveitamento desse remédio depende da nossa fé, depende da nossa atitude. Como Jesus, quando curava, dizia: a tua fé te salvou. Que seja assim agora também para todos nós. Vamos chamar Maria de Nazaré como nossa grande enfermeira, nossa grande acompanhante nesse momento extremo. Temos nos cercado das mais angustiosas situações, vivendo com parentes, com amigos, com conhecidos, essa multidão de mortes pela pandemia nas nossas relações mais próximas e, quando não, nas nossas relações mais distantes e, quando não, mesmo que apenas pela televisão, vendo essa multidão diária de mortes no Brasil, na América, no mundo. É tudo uma presença marcante. O que a morte nos traz, o que a pandemia nos ensina, o que a transição exige de nós e como nós podemos perceber isso, distinguir tudo isso e aprender e nos transformar com tudo isso. Para refletir sobre esse tema fundamental, a nossa atitude na pandemia, a nossa postura na crise, nós viemos trazer desse livro, Boa Nova, de psicografia de Chico Xavier e autoria espiritual de Humberto de Campos, como vocês podem ver. Um livro maravilhoso que eu não me canso de recomendar e de elogiar. É
literatura e é espiritualidade ao mesmo tempo. No seu capítulo final, nós que estamos no capítulo final da Terra de Expiação e Provas, vamos aprender com o capítulo final deste livro, Boa Nova, que tem como nome Maria, capítulo 30, Maria, em que nos é apresentado o testemunho, a parte final, o momento em que Maria se encontrava com sua própria morte. Como foi o momento final de Maria de Nazaré? É esse o presente que nos é dado nesse maravilhoso livro, no seu capítulo final, e que nos ajuda a pensar o nosso capítulo final, não apenas desse mundo de transição planetária, mas a nossa morte, se não física, mas a nossa morte simbólica. O que é a morte simbólica? A morte simbólica é a transformação que toda transição planetária está nos chamando nesse momento. Nesse capítulo 30, nós já falamos uma parte deles, uma palestra anterior de nome Maria. Hoje nós viemos pensar sobre esse momento final de Maria, que nós não colocamos naquela palestra e que vamos complementar hoje. Aqui, Humberto de Campos nos fala que na parte final, que na verdade desde o falecimento de Jesus, cumprindo as recomendações de Jesus, mãe, eis o teu filho, apontando para João, João, filho, eis a tua mãe, apontando para Maria, que poucos anos depois do falecimento de Jesus, João já tinha estruturado uma casa, conseguido uma casa muito simples, nas cercanias de Éfeso, e para lá convidara Maria para um projeto de vida muito simples e muito tranquilo. Enquanto ele poderia ir à cidade e apoiar o movimento cristão nascente naquela importante localidade, na volta e juntamente com Maria faria um grande trabalho de acolhimento aos necessitados. Assim ele propôs, assim Maria aceitou com muita alegria e começaram. Poucas semanas depois já havia filas às portas daquela casinha humilde. Não é interessante isso? Os insetos buscam a luz sem saber bem porquê. Nossos cachorrinhos e gatos nos procuram, mesmo depois de alimentados, andando atrás de nós em busca de um carinho. E aquelas almas, aqueles necessitados buscavam Maria, ainda que fosse para uma palavra, ainda que fosse pela sua presença. Conta o livro, em reforço àquilo que Chico Xavier já tinha apontado no seu próprio momento de necessidade, em que ele recebeu uma palavra de Maria, que aqueles necessitados, chegando-se à Mãe Santíssima, recebiam dela, entre outras palavras, sempre a mesma orientação. Isso também passa. Só não passa o reino dos céus. É muito interessante essa orientação que era dada a todos e que nos serve exemplarmente. À luz do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um mundo em que todos os que estiverem nele obedecerão à ordem, ao reino, aos poderes dos céus. O que é isso? São só santos? Não! O reino dos céus é apenas um local, uma humanidade caracterizada pela busca sincera e constante
do melhor, do reino, do mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É o reino dos céus, é a terra regenerada. Quando Jesus veio à terra e disse: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, ele estava preparando todos nós para a chegada do mundo de regeneração. Que hoje nós estamos no ápice. 2000 anos depois da sua vinda, estamos à beira da sua conclusão, que segundo Emmanuel vai ocorrer lá pelo ano 2050, 2052. A partir de lá nós já teríamos concluído essa transição planetária para um mundo em regeneração. Nessas angústias que nós estamos, como as angústias do parto, em que nós estamos lutando para nos dar a luz, para dar à luz o homem novo, empurrando, sentindo as contrações do homem velho, né? É nessa situação que nós somos pegos, nessas angústias que nós estamos vivendo. E conta o Humberto de Campos, o autor espiritual, que depois de várias décadas atendendo aos necessitados, já velhinha, já idosa, já com o corpo definhando, mas com uma luz absurda naqueles olhos, continuava Maria de Nazaré acolhendo os necessitados, mas já sentia, claro, o peso dos anos. João continuava com seu trabalho de assistência à cidade e ela se encontrava sozinha, como tantas vezes, acolhendo aos necessitados. Depois deles terem ido embora, ela sentiu já uma maior debilidade e acolheu um último necessitado, cuja voz, cuja presença lhe deu um toque muito específico, muito único. E ela só percebeu quem era quando ele lhe falou: venha até mim, minha mãe. Abismada, ela olhou a mão daquele peregrino, viu em suas mãos a marca dos cravos, levantou a túnica e viu a marca da lança na sua lateral, e ali ela começou o seu processo de passagem, porque o seu filho havia vindo acolhê-la no retorno à pátria espiritual. Conta o autor que ela permaneceu assim nos estertores, foi chamado João às pressas de Éfeso, a acolheu na sua passagem, e na entrada no mundo espiritual, um coro estupendo de anjos cantava uma música maravilhosa, muitas luzes nos céus, muita alegria, muitos anjos a acolhiam, aqueles que haviam acompanhado a sua missão desde do início, especialmente desde a gravidez de Jesus. E ao chegar à pátria espiritual, todos subservientes à palavra e aos desejos de Maria, ouviram dela a vontade de voltar às cercanias do Mar da Galileia, onde o seu filho tinha feito toda a sua pregação. E imediatamente, assim que formulou o seu desejo, aquela caravana de luz seguiu até Cafarnaum, e lá ela reviu aquelas paragens maravilhosas.
Mas eram tempos, os tempos difíceis, os tempos terríveis das grandes perseguições em Roma. Ela já sabia disso. E depois de rever os quadros das aldeias à volta do lago de Genezaré, ela manifestou este outro desejo de ir até aqueles cristãos que estavam sendo sacrificados no grande circo de Roma, no Coliseu. Assim, novamente, assim que formulou seus desejos, ela foi até lá. Foi aquela grande caravana como imediatamente puxada pela aquela vigorosa vontade, pelo aquele vigoroso espírito de amor. Chegando lá, ela viu uma grande quantidade, eram os primeiros, na verdade, uma grande leva dos cristãos que estavam massacrados pela expectativa do sacrifício, da morte dolorosa, humilhante. E ali ela teve uma vontade de fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Sem saber o que estava acontecendo, apenas a sua chegada espiritual naqueles calabouços frios, escuros, já mudou o clima espiritual daquele lugar. Os mais sensíveis perceberam que alguma coisa de muito importante havia acontecido naquele ambiente sem entender porquê. Ainda que a sombra da morte infamante continuasse sobre todos. Não satisfeita, Maria buscava: o que eu posso fazer? Será que eu posso pedir ao meu filho que essa hora lhes seja suprimida, que eles deixem de sofrer? Nós mesmos nos perguntamos agora, nesses momentos das nossas dores, será que as nossas orações a Deus, será que os nossos pedidos a Jesus e a Maria devem ser no sentido do afastamento das dores? Maria concluiu que não. Ela havia presenciado aos pés da cruz o sacrifício do seu próprio filho, que em momento algum pediu ou trabalhou ou atuou com seus enormes poderes para suprimir aqueles terríveis padecimentos, torturas e humilhações. Não se tratava então, concluiu ela, naqueles calabouços do grande circo, de pedir a supressão dos problemas, mas de encorajar, de elucidar aquelas pessoas. O que ela podia fazer para isso, com as limitações de ser uma presença espiritual? É esse o momento em que Haroldo de Campos nos traz e que a gente traz para todos nós, para entender como se portou Maria nesse momento supremo diante de dores muito mais acirradas do que essa que nós estamos passando, mas igualmente definidoras da emancipação espiritual lá daqueles primeiros cristãos, nossa, na transição planetária. Pensava Maria, que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Olha,
Que luz Maria traz para todos os sofredores, para todos nós que estamos nessa nossa tão intensa e tão profunda crise da transição. A força da alegria. É isso que eu me proponho a trazer através desse livro maravilhoso, através de Maria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. É para nós que Maria fala nesse momento. Cantem, cantem, meus filhos. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Vocês não ouvem isso na alma? Conta o autor espiritual que a triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Gratidão pelas dores. Somente quem compreende que as dores não são adversidades, mas remédios, não são problemas, mas solução, é que pode ter gratidão pelas dores. Daí em instantes, seu canto melodioso, o canto melodioso daquela prisioneira triste, antes triste, e então alegre, era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana majestosa de anjos que acompanhava Maria conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. Pois bem, nós também aspiramos a essa posição maravilhosa de discípulos de Jesus, não é mesmo? Todos nós. O autor diz que desde aquele dia, sob a inspiração de Maria, os verdadeiros discípulos de Jesus se caracterizaram pela alegria, pela fé, pelo canto, no momento extremo, no momento das mais angustiosas passagens. Será que nós somos capazes disso? Será que nós poderemos também entender, compreender e seguir essa atitude dos verdadeiros discípulos de Jesus? Será que estamos habilitados a essa postura ensinada pela Mãe Santíssima? É esse o desafio que nós sentimos nesse momento.
será que nós podemos atendê-lo? Maria de Nazaré nos veio ensinar na noite de hoje, nós que passamos por tantas dificuldades, tantas angústias, a angústia de todos os tipos desse momento da transição planetária, somos chamados por Maria a uma nova atitude diante da dor. Primeiro, sabendo que não há por que dramatizar as situações, porque elas todas vieram para o nosso bem e porque elas passarão. Depois disso, sabendo que não podemos pedir o afastamento das dores, porque as dores são nossos remédios e o doente não pode pedir o afastamento dos remédios. E por fim, reconhecendo com a grande mãe de todos nós que para bem absorver, para bem nos transformar com os remédios de Deus, é imprescindível a alegria. Alegremo-nos, meus amigos. Alegremo-nos porque nós fomos escolhidos para estar na Terra quando bilhões queriam estar nos nossos lugares. Deus acreditou em nós. E se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? E alegremo-nos por estarmos vivendo essa transição com Maria. Nesse momento, nos irmanamos com as grandes correntes de oração para transfundirmos entre nós essa alegria, esse vigor, essa fé que como uma chuva de bênçãos cai sobre todos nós, como uma chuva de água viva vai até a Amazônia, vai até o Pantanal e cai sobre as árvores, cai sobre o solo quente, cai sobre as folhas queimadas, os animais sedentos. E na Amazônia e no Pantanal faz a vida rebrotar de dentro do solo, dos animais, dos vegetais, dos humanos. Mesmo dos humanos que colocaram fogo. Mesmo dos humanos que puseram seus interesses monetários, financeiros acima da natureza, acima da vida. Porque o médico veio para os doentes e nós somos os doentes da terra. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Irmanemo-nos como doentes e doadores ao mesmo tempo. Porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é transformando-nos que transformaremos a humanidade para a vida eterna. E com Maria, agradeçamos a transformação desse momento. Agradeçamos mesmo a morte como transformação da nossa alma, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, cheia de amor. O amor é convosco, o Senhor Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, os homens, os animais, os vegetais, entre o solo. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do amor, portadora de Jesus. Roga por nós, agora e na hora da nossa transformação, agora que é a hora decisiva para o nosso renascimento, para que também nós ouçamos a sugestão tua.
cantemos, tenhamos bom ânimo, estejamos com Jesus nesse momento crítico das nossas vidas e façamos dessa comunhão com Maria e com Jesus o impulso de renovação, de vigor e de alegria fundamental para bem vivermos o que precisamos viver. Graças a Deus, graças a Maria de Nazaré, a nossa gratidão imensa por todo esse momento que nos foi propiciado hoje. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos amigos espirituais. Que assim seja. Muito bom estarmos nesse momento em tão maravilhosa companhia, não é mesmo? Muito bom. Agora a gente ouve, recebe as sugestões, as contribuições dos amigos. Antes disso, eu volto a lembrá-los dos nossos livros. A Saúde segundo Jesus, Prudente Saúde segundo Jesus, Saulo e Paulo, aqui, Saulo e Paulo, e Grãos de Mostarda. Que sejamos, se vocês se sentirem inspirados, estejamos à disposição esses livros, já que toda a renda líquida deles é destinada para a Fraternidade Sem Fronteiras, esse trabalho maravilhoso que acolhe os necessitados da África e do Brasil em diversos projetos. Conheçam a Fraternidade Sem Fronteiras e vocês também vão se apaixonar. Agora, tendo ao fundo a música de alegria de Maria, vamos conversando com os amigos para que a gente possa receber deles as sugestões, os estímulos, porque estamos na Terra para nos estimularmos uns aos outros, nos compreendermos uns aos outros, a caminho de nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Leila Gunning, Rosângela, Maria José Sobral, Diana Costa, Ana Isabel, Ana Maria Escorza, Roberta Emi, Mônica da Silva, Márcida, a Mônica sempre lembrando dos amigos, façam sempre isso também, chamem os amigos, chamem e convoquem o melhor de vocês, os melhores com vocês. Ana Nery Pinto, Sônia Regina, Simone Guerreiro Emerick, Gugu Souza. A Gugu nos diz assim: boa tarde, Maurício, infelizmente não estou conseguindo acompanhar, pois a minha internet toda hora sai do ar. Que pena. Mas mesmo assim estou assistindo, gratidão eterna por tudo. Que assim seja, persista, minha amiga. E aqueles que tiveram dificuldade também, assistam de novo, porque fica gravado na minha página do Facebook e no canal Maurício Somignani, lá no YouTube, tem exercícios diários, lives, palestras, você vai encontrar muito material lá. Tudo cru, não editado, mas para quem tiver persistência, vai poder aproveitar, eu tenho fé nisso. Luciana Bolsas, muito legal ter você aqui, Luciana, muita saudade. Tatiana Arikawa, Cláudia Silva, Eliana Chiodo. Que a nossa alegria interior possa cobrir pelo menos aqueles que estão ao nosso redor. Assim como Maria, ao chegar nos ambientes, transformava tudo, nós podemos, dentro da nossa pequenez, fazer isso também, desde que cultivemos essa atitude
da busca da alegria. Porque tudo é belo, tudo é lindo, tudo é do bem. Nós só precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E com Maria nós conseguimos isso. Alegremo-nos. Alegrai-vos, disse Jesus, brilhe a vossa luz. Façamos brilhar a nossa luz com Maria de Nazaré, como nós aprendemos hoje. Muito legal, Eliana. Vamos ver quem mais traz contribuições. Rosângela Ramalho Mendes. Tão difícil o aprendizado que Deus deixou para nós através de Maria. Submissão e resignação à lei eterna, gravada em nossa consciência para a nossa evolução. É uma aceitação, é uma submissão, sim, Rosângela, mas não é passivamente. É uma submissão ativa, aquela aceitação que transforma, que impulsiona para a ação. Como Maria não traduziu resignação e aceitação por passividade, mas foi ativamente para fazer tudo o que lhe cabia, para assistir, para acolher, para impulsionar, para fortalecer aquelas almas que iam para o sacrifício do circo e que foram para o sacrifício do circo, mas com a alegria, com a fé, com o vigor de Jesus, de Maria, através da alegria. Não é? Muito legal, Rosângela. Aprendamos com Maria. Tudo difícil não é o aprendizado. Difícil é viver sem a fé. Com a fé, como prometido por Jesus, o fardo fica mais leve, o jugo mais suave. Não é? Vamos ver se alguém mais traz alguma coisa. Leila Gunning. Maria, imensa sabedoria, pura doação. É isso mesmo. Que nos fortaleça nesse aprendizado, nem sempre de fácil compreensão e aceitação. Que assim seja, Leila, é exatamente esse o princípio. Não confundamos aceitação com passividade, mas com resignação. Resignação, ressignificar, reinterpretar os fatos da vida, de adversidades, contrariedades para remédios e lições. É uma transformação estupenda, é uma transformação total, que vai fazer com que os nossos sofrimentos sejam remédios amargos, mas que nos trazem o bem, a cura. Cirurgias dolorosas, mas que nos livram da morte, da paralisia, do pessimismo. Que assim seja, né? Daisy Bernardi, muito bem, muito prazer ter você aqui, Daisy. Muito legal. Ana Afonso. Com esse pensamento, com esse encontro de almas que nós produzimos aqui, que nós recebamos, revejamos essa prática do Deus te abençoe, porque não é falta de bênçãos. Maria está aí para provar, Jesus está aí para provar, nossos espíritos protetores, esses espíritos familiares que nos cercam, agora como nunca estão aí para provar. Não é por falta de bênção, não é por falta dos céus, que chovem por todos os tempos, por todos os lugares, em todas as almas, a água viva que nós tanto precisamos, sob a forma de chuva física no Pantanal, de chuva física na Amazônia, mas dessa chuva de luzes e bênçãos sobre os criminosos que espalharam o fogo, esse fogo que nos consome de ódio nas redes sociais, de ódio nas famílias. Nós que tanto precisamos dessa chuva
de esperança, dessa chuva de fé que banha sempre todos nós. Definitivamente não falta a bênção de Deus, nunca faltou e jamais faltará. E agora, como nunca, ela torrencialmente nos banha a todos. Suprimamos de nós, deixemos nós de nos incendiar com o ódio, com as disputas, com as malquerenças do mundo. Essa é a nossa parte. Percebamos que o que falta para a nossa transformação não são as bênçãos de Deus, mas a abertura de alma, pela fé, pela confiança, pela alegria de passar pelo que temos que passar, de passar pelo mais oportuno e mais rico que a vida nos poderia proporcionar. Porque é essa confiança que nos abrirá para as bênçãos permanentes dos céus. Muito grato a todos, muito feliz por viver esse momento e essa comunhão com todos os amigos. Acompanhem as lives do Semente de Luz. Lá você vai ter uma extensa programação e também uma possibilidade, um plantão de doações para cestas básicas que são doadas para as famílias da Vila Margarida, em São Vicente. Veja e faça o seu possível. Disponha-se ao bem com Maria, com Jesus e conosco, uns com os outros, como Jesus foi conosco. Um grande abraço a todos e até quinta-feira às 19h30. Os interessados nos livros façam contato conosco pelo MSN. A gente vai ver uma maneira dos livros chegarem até você e certamente a sua doação chegará até os maravilhosos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Que assim seja, um grande abraço, ótimo final de domingo para todos vocês. Até a próxima!